Hoje teremos Cametá e Paysandu Campeonato Paraense às 20 horas. Trouxe aí um breve corte da Liberal Esportes, todos os créditos à Liberal Esportes, falando sobre escalação, comentários do jogo e também a gente vai falar o que é que a gente acha aqui no canal. Mas antes disso eu peço o seu like e a sua inscrição se você é novo aqui no canal. E não esquece de compartilhar com seu amigo bicolor para ele também ficar ligado de tudo que acontece no nosso futebol. Pois é, vamos ao corte. Mais da equipe Paysandu. Como é que vocês acham que pode vir o Paysandu hoje para enfrentar a equipe do Cametá? Foi todo mundo menos o Caio Melo, né, Michel? Todo mundo, menos o Caio Melo, menos o Brian, né? Sim, Que foi expulso. E inclusive o Pedro está relacionado para esse jogo, né? Tem uma possibilidade ali. E pelo que eu entendi, ele pode até dar uma mexida, mas vai deixar os caras, pode deixar os caras ali no banco. Ó. Sim, Vocês ficam aqui? Se precisar, a gente... Não vai fazer que nem o Osório. Epa, o Júnior, acho que ele tá vendo tudo que tá acontecendo lá. E vai... fazendo o contrário. Não, eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou fazer desse jeito que eles estão falando, que é desse jeito que é pra fazer. São ideologias, né? Pensamentos diferentes, enfim. E aí tá fazendo, então tem essa possibilidade dele dar essa mexida no time, dar um descanso pra rapaziada. Mas eu penso que se já levou... Descanso, Michel? Se já levou, põe pra jogar. Olha, Entendeu? eu acho que o Paysandu, pelo calendário que tem, né? Tá jogando só o Parazão agora. Pô, cara, não pode se dar o luxo de descansar ninguém no jogo que é importante. Pô, o Paysandu não pode, como já fez com a Tuna, né? Correr o risco de tropeçar agora. Porque uma derrota hoje, por exemplo, do Paysandu, significaria ficar até fora dos 4 primeiros, cara. E até em relação a esses dois pontos, né, João? Ao mesmo tempo que o Paysandu ele tem que ficar no G4 para fazer o jogo único das quartas de finais dentro de casa, né? Provavelmente na Curuzu. Eu acredito que ele vai ter que dosar a carga, porque os caras correram muito já nesse final de semana. Enfrentaram a Tuna no meio de semana, então o Paysandu está indo para o 4º jogo em 14 dias, basicamente. Então é uma sequência, aliás, em 10 dias. Porque tu jogou no final de semana, meio de semana, final de semana e agora meio de semana de novo. Então são 4 jogos em 10 dias e daqui a pouco já tem mais um, que vai ser o 5º. Acredito que não vai ter rodada durante o Carnaval, mas a federação ainda não confirmou que não vai ter, mas acredito que Domingo não vai ter? Não, durante o Carnaval no meio de semana ali. No meio de semana. Na quarta. Ali dia 18, dia 19, porque a federação não vai trabalhar até dia 18. Saiu uma resolução ontem na federação que só volta a trabalhar dia 19. Poxa, ela trabalha no domingo de Carnaval e não quer trabalhar dia 18. Mas isso aí não tem data, não? Não, aí o que vai acontecer? Vai ficar um pouquinho mais apertado lá na frente. Porque se o Parazão terminar dia 8, ou dia 1º vai ter que ser uma das finais, ou dia 4 ali no meio de semana, porque tu vai ter que apertar tudo, porque tu vai ter que ter mais 2 datas para semifinal. Folga, né? Em algum momento vai ter algum jogo decisivo no meio de semana pro Campeonato Paraense daqui a pouco. Então vai ter uma semana apertada. Só que esses jogadores do Paysandu, querendo ou não, o Paysandu completou agora 1 mês de treinamento. Os caras estão jogando várias partidas, já foram 4 partidas e sendo a maioria nessa semana agora. E aí, cara, tu tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos, de tu estourar um Nicolas na Copa Verde, tu estourar um Rossi no Campeonato... O Rossi sai mal, teve toda essa história do Rossi depois. Mas o Rossi fez 30 jogos pelo Paysandu. Perdendo metade da Série B, ele fez 30 jogos pelo Paysandu. Ou seja, ele jogou pra caramba, em termos de minutagem. Mesmo perdendo a maior parte do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos metade do Campeonato Brasileiro. Então, para não acontecer isso com esses caras, com o Marcinho, o Marcinho já ia sair no repar. Aí ele viu que o Ítalo estava mais cansado, tira o Ítalo. Tanto que na minha cabeça, eu penso que o Marcinho achou que ele ia sair, que quando vai subir a placa, o Marcinho ele cai no gramado. Aí não ele levanta e fica. Então vai ter que saber dosar. Ao mesmo tempo em que ele vai ter que confiar nos jogadores, ele já falou que ele confia mais nos jogadores do que os jogadores mesmos, mas sabendo que um resultado negativo em Cametá, que não é anormal, que não é impossível, pode prejudicar ele, por exemplo, a não depender de si próprio na última rodada contra um Santa Rosa. Tem como não jogar no meio de semana do Carnaval, tá? Porque é o seguinte, pode se fazer da seguinte forma, a penúltima rodada, agora no meio de semana, a última rodada no dia 15, aí no meio de semana do Carnaval também não tem jogo pela Série A.
Então o Remo, inclusive, vai ter uma semana cheia, né? Aí, no final de semana, 21 e 22 de fevereiro, dá para fazer quartas de final, lembrando que é jogo único. Tem Série A no meio de semana, então o Parazão vai ter que ser jogado Ou não, no né? final de semana, né? Caso o Remo passar. Ou não, Dá. porque o Remo tá jogando quarta e quinta. Pode acontecer de novo. Mas aí o peso do jogo é diferente, né? E tem espaço. Ó, por exemplo, joga no dia 28 e 1º as semifinais. A final dia 4 e dia 8. Então, é aí- isso que eu tô, em algum momento vai ter que jogar, vai ter que fazer 3 jogos em 7 dias. O time que vai chegar na final. Mas nessa primeira semana de março, no meio dessa semana, nos dias 4 e 5, não tem programado o jogo da Série A. Então, Mas por lá, exemplo, se o Remo chegar lá nas semifinais, tem espaço para jogar. E joga a final nessas datas, né? 4 e 8 de março. Sim. Cara, voltando ao Paysandu, já que a gente já definiu o calendário aí, eu não teria levado os caras que estão com minutagem alta. Nem pegaria um balsa, Michel? Não, nem pegariam balsa. Edilson, Castro, Marcinho. O Henrico. O Henrico tá jogando pra Ah, não, caramba. o Henrico Mas será vai. que Vai. não seria até mais seguro garantir logo a classificação e estar entre os 4 melhores contra o Cametá e ir mais tranquilo para a Não, última rodada? aí cada um Que é mais uma pensa de viagem, né? Cada um pensa de uma forma, mas eu teria a semana cheia, descansaria esses caras para que eles pudessem ir para Ipixuna. E eu faria isso. né? descanso não é deixar os caras irem pra... Trabalhando. os caras pô. fazerem treino, né? Eu faria isso, porque a Cametá é uma viagem muito mais cansativa do que para Ipixuna. Então eu daria esse descanso, daria essa folga e botaria para jogar contra Ipixuna, até porque jogando em Ipixuna, domingo, você vai ter uma semana cheia Sim, provavelmente, sim. e aí dá para descansar tranquilo, não tem problema nenhum. Eu faria isso, mas já que ele fez ao contrário, então eu botaria para jogar desde o início, tentaria fazer o placar e Que aí... não é garantia também. Que não é Para, não vai embora. Eu sei que você quer assistir o vídeo, mas deixa o like e se inscreve aqui no canal. É muito importante a sua participação aqui. Eu já vou voltar para o vídeo, mas não esquece, comenta também o seu placar aqui, que é muito importante para a gente ter o seu feedback e também o que é que você achou do formato do vídeo. Vamos voltar para o vídeo. garantia também, mas aí tentaria fazer o placar e tiraria na medida do possível, entendeu? Então tu acha que ele fez o mais errado, Michel? Que caso ele não coloque os caras de primeiro, Porque se ele for pra deixar os caras no banco... não poxa, levava. Não levava. Ah, tá. Por exemplo, o Thalisson foi para Cametá, né, também. Mas você levaria, por exemplo, esse jogador para dar um pouco mais de Claro, ritmo também? tem que ir. Moleque tem que ir. Aí o moleque tu pode botar no banco ali, deixa lá, por exemplo, o Sim, Henrico. Ah, não quero botar o Henrico, vou botar o Bota no JP com o Libonati ali Sim, no meio. sim. Beleza. Ou Pedro, né? Ou Pedro, entendeu? Então daria para levar para acompanhar. Agora, até porque é bom para esses garotos que eles vão ganhando experiência, cada viagem é uma experiência, cada viagem vai se acostumando e tudo, enfim. Essa rotina é bom é boa, né, para eles. Mas os mais experientes eu não teria levado. Já que ele levou, eu sou a favor dele botar desde o início. Então, provável time titular do Paysandu para vocês. Cara, o Michel falou que foi todo mundo. Mas eu não sei se ele colocaria de fato ali todo mundo 100% depois do jogo que eles fizeram no Acho que ele reparo. vai segurar. Aí, por exemplo, Não, mas aí tem time para dar uma segurada? tem. Lógico que tem. Se vai ser do nível que o Paysandu... Aí tem que saber o que ele vai esperar, por Ele exemplo. pode fazer... Vai lá. Gabriel Mesquita, até pra dar ritmo pra ele. Aí Porque na o direita... menino não foi, né? O Drosny. Então... Aí na direita ele pode dar esse descanso pro Edilson, ou pode dar oportunidade pro Matheus Capixaba. Na zaga, não sei se ele vai dar um descanso no Castro também, que tá correndo pra caramba. E o Castro é o único zagueiro que jogou todos os jogos como titular. Então talvez a minutagem do Castro esteja pesando um pouquinho mais nesse momento. Aí dá pra colocar Lucão e Quintana, que o Quintana chegou agora, então e o Lucão também já tá entrando um pouco. E na esquerda aí o Facundo, né? Tem que dar ritmo pro cara. Só antes de você continuar, eu acho que é um jogo decisivo demais para você deixar todo mundo, a maioria de fora. Dos jogadores contratados, Sim. sabe?
Eu acho, porque o Cametá é um time perigoso, repito, ainda não perdeu. Jogando lá no Parque do Bacurau é outra história. Os caras estão animados, possibilidade de classificação, inclusive aí até como vice-liderança. Cara, se o Cametá ganhar hoje é líder do Parazão, pô. Sim. E dá uma bagunçada. Em possíveis confrontos aí de quarta, de semi, O chaveamento. Cametá ganhando, ele garante Cara, que ele vai decidir em casa a quarta de final. Pois é. O jogo que o Paysandu fez contra o Remo foi muito acima da média. Foi a melhor partida que o Paysandu Sim. fez até agora, ofensivamente e defensivamente, depois de ter um jogador a menos. Mas a gente já viu esse mesmo Paysandu se complicar com o Capitão Poço. As vitórias não foram convincentes. Se complicar com o São Raimundo. E a gente sabe que o peso do jogo é diferente. Perdeu para Tuna no finalzinho. Inclusive, pode ter sido até um recado para esses caras, para eles não subestimarem as equipes do interior, para ir sem dosar, sabe, a força. Eu iria com o time completo, cara. E deixaria, claro, para vencer o jogo e se vencer, para ficar tranquilo para jogar contra o Ipixuna lá contra o Santa Rosa lá em Ipixuna. Não, e aí, em relação ao meio de campo, por exemplo, indo esses garotos, eu acredito que como o Libonati entrou no Repale, pode dar essa oportunidade de titular pro Libonati. Porque não tem um Brian, né? Porque não tem um Brian, aí pode ser Libonati e Henrico, aí depois bota o Pedro pra pegar ritmo, porque também não sei se vale jogar o Pedro logo de cara assim, porque querendo ou não, ele tá voltando, deve ter o quê? Uma semana de treino, mais ou menos? Menos De uma semana de treino, e voltando na sexta, né? Quinta ou sexta. Quinta ou sexta. Então, é de fato pouco. E aí sim, o que eu acredito que dá pra fazer, vai com esses caras, no máximo 1 hora, tipo, quem ele colocar dentro dos titulares, bota ali 1 hora no máximo, claro, dependendo do contexto do jogo, mas para não estourar os caras também, porque querendo ou não, o jogo contra o Santa Rosa também pode ser decisivo. Por exemplo, o Paysandu ganhando, ele vai a 10 pontos, dependendo da rodada, esses 10 pontos não garantem o G4. 11 pontos acho que já garante, mas 10 pontos não sei se garante, porque dependendo de como os outros times vão atuar também nessa rodada. E aí, não estourar todo mundo, porque depois, querendo ou não, o G4 é muito importante, principalmente, diria até que financeiramente falando, porque tu vai ter um jogo dentro de casa. Mas um jogo de quartas de final, dentro ou fora de casa, contra qualquer time que for, o Paysandu tem a obrigação de passar. Sim. Hoje, por exemplo, o confronto seria contra o Águia. Se o campeonato tivesse terminado assim, como está agora a classificação na primeira fase, o confronto seria Paysandu e Águia em Belém. Sim. E aí lembrando que é jogo único, né, na quarta de final, e na semifinal também é jogo único, então, por exemplo, apenas a final em 2 jogos. Se tu passar empatando, é uma pontuação, se tu passar ganhando, é outra pontuação para tu decidir o jogo dentro de casa também, né? Então é uma questão que faz a diferença, mas acho que o que o Júnior tem que pensar, e eu acredito que é assim que ele está pensando, é jogo a jogo, é pensar no que dá para fazer para esse jogo. Para esse jogo, por exemplo, será que o Marcinho consegue entregar um nível físico necessário para o Paysandu para essa partida? Pois é, eu ia já perguntar isso. Marcinho ou Salomone? Cara, eu botava os moleques para jogar. Não, na verdade eu não teria levado. Sim, né? tu não tinha nem levado, né? Não tinha nem levado, já falei isso. Então, para mim era para botar os moleques. Mas já que levou. No caso do Salomone, eu tenho dúvida porque ele deu pouquíssima minutagem pro Salomone. É mais fácil a gente falar, por exemplo, Mas ele é muito bom jogador, cara. Sim, mas ele não teve tempo, por exemplo, que o... Que o Marcinho não deixou também, né? Tá bem, né? Tá bem. Não, mas eu digo, por exemplo, um Rinkel teve, ou até mesmo o Cliver A gente trouxe, inclusive, Sim, aqui sim. A minutagem dos garotos, né? O próprio meio de campo ali, por exemplo, em nenhum momento, eu acredito, o Júnior Rocha, ele ficou com a dúvida sobre o Henrico ser titular. Esse menino chegou e pegou a vaga e falou, É JP, dele. JP, fica aí, deixa eu te mostrar como E a é. outra que ficou aberta, que depois da lesão do Caio, ele foi lá e colocou o Brian, sabe? Então eu tenho essa dúvida em relação ao Salomone, mas se eu fosse apostar, apostaria que ele vai com os caras no começo e aí ele vai tirando. Já falando do que eles debateram aí no vídeo e tal, eu viria com força máxima.
eu vejo que você colocar a maioria dos seus jogadores titulares nessa partida, você até entrosa mais a equipe fica mais configurada do que quer o técnico para a temporada. E não só isso, você pode resolver a partida mais rapidamente. Claro, como eles falaram, isso pode se arrastar, não é de certeza de nada, não é certeza de nada, mas você está colocando seus melhores jogadores, você está colocando aqueles que você confia que serão seus titulares na temporada. Então você já vai criando uma engrenagem, você já vai criando um entrosamento que vai te beneficiar lá na frente com certeza. E o campeonato tem um nível mais fraco e pode se testar várias peças também. Então eu acho válido colocar os titulares, colocar o que há de melhor, tentar logo resolver no início, para sim dar o descanso, dar a minutagem que esses jogadores têm que experimentar nessa temporada. Mas o que é que você acha, torcedor? Já coloque aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, é muito importante. E também compartilhar com seu amigo torcedor para ele sempre ficar ligado aqui no canal. É vídeo todo dia, trazendo o dia a dia de Remy Paysandu. Então é muito importante a sua participação aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.